Boa tarde, gente. Vamos lá, vamos chegando. Hoje a gente vai fazer mais uma live, corra como nunca. O assunto de hoje, assunto polêmico. Treinar em jejum é uma boa ideia? Bom, muitos vão assistir e pensar que eu vou só descer a lenha na metodologia, que vou só falar mal. Mas não, eu vou explicar direitinho como é que funciona, quais os benefícios, quais cuidados deve tomar quando se toma essa prática, quem pode fazer, quem não pode fazer. Então, fica atento aí, porque a gente vai ter uma conversa muito boa hoje. Como eu disse, vai ser meio polêmico, porque eu vou atacar alguns pontos, mas vamos ter uma boa conversa aí nessa live de hoje. Vamos lá. Oi, Renata. Nossa, tem boa galera entrou aí, coisa boa. Vamos lá, gente. Primeiro, assim, o meu Instagram, né? Ele fala muito sobre corrida, sobre o treinamento de corrida. E aí eu vou sempre dar dicas para melhorar o desempenho de vocês. E, assim, quem corre tá buscando todos os objetivos, né? Tem gente que tá aprendendo a correr porque vê o amigo correndo e gosta, né, de como a pessoa está vivendo, como a pessoa está se sentindo. Tem gente que quer correr para emagrecer, tem gente que quer correr porque quer atingir um objetivo de melhorar o tempo nos 5, nos 10, fazer uma meia maratona, uma maratona. E eu vou falar para todos esses grupos, certo? Porque dá para encaixar um treino em jejum, se você gosta, em vários tipos de treinamento. Vários tipos não, alguns tipos de treinamento e em vários níveis de treinamento, certo? As pessoas escutam muito sobre o aeróbio em jejum. O aeróbio em jejum, o famoso AEJ, ele é praticado por muitas pessoas e eu chuto assim por alto que 90% não faz direito, 90% não faz como deveria ser. Assim, muitas pessoas já acordam, 3 horas depois vão correr e aí, sem comer nada, faz o treino de qualquer jeito e diz que isso é aeróbio em jejum. Não é bem assim. O aeróbio em jejum é um treino, é uma espécie de treino de baixa intensidade. Baixa intensidade, não estou falando nem moderada, viu? Estou falando baixa intensidade. Treino contínuo, ali deveria ser usado ali até no máximo 1 hora, certo? Em ritmo bem leve. Por que o ritmo leve, gente? Primeiro que quando a gente está mobilizando gordura, protegendo outras fontes de energia, como o glicogênio, como outras fontes assim, que a gente come, né, do carboidrato, a gente mobiliza a gordura numa intensidade mais baixa. Isso eu estou falando de uma maneira saudável, poupando as outras fontes energéticas. E aí ela tem que ser numa frequência bem baixinha mesmo, ali 70%, 80%, 60%, 70%. Não, esquece que eu falei 70%, 80%, nem isso não. Ali de mínimo 50%, no máximo 70%. Nessa faixa bem baixa mesmo, da nossa frequência cardíaca, do nosso esforço, que aí sim será um treino eficiente, certo? E tem que ser feito assim que acorda, O mais comum, né, o período que a gente está em jejum, é o período que a gente dorme, né, o jejum noturno. Muitas pessoas comem até umas 8 horas da noite, 9 horas da noite, e aí vão dormir, né, não importa o horário, e acordam cedo, e aí nessa hora está mais ou menos ali 9, 10 horas em jejum, e aí esse é o melhor momento para você fazer o seu aeróbio em jejum. Não é você, hoje eu não comi nada, vou ficar sem comer nada até a hora do almoço, e aí meio-dia eu vou fazer meu treino. Não é isso. O aeróbio em jejum é você acordar já com seu jejum noturno e depois você faz um treino de baixa intensidade. Como eu disse, a faixa ali pode ser 40%, até 40%, gente. Como eu disse, tem que ser leve. 40%, no máximo 70%, no máximo assim, estourando. E aí, essa é a modalidade de aeróbio em jejum. E o aeróbio em jejum envolve corrida, caminhada,
bicicleta, mas no nível muito, mas muito baixo. E ele tem certos benefícios, ele tem sim, não dá para chegar aqui e condenar logo de cara, falar que não se deve treinar em jejum. Tem assim, é porque os estudos eles são muito novos, mas já dá para se apurar uma série de benefícios. Benefícios primeiro ajuda você a controlar a insulina, certo? Muitas pessoas elas têm, por conta de hábitos não muito saudáveis, questão de alimentação, de inatividade física, tem um pouquinho de irregularidade na liberação de insulina. E aí, quando você faz o aeróbio em jejum, dá uma controlada nisso, porque equilibra os níveis de glicose no sangue, e aí o seu corpo ele aprende a lidar com a pouca glicose que tem. Outra coisa também, em alguns treinos, alguns tipos de treino, intensidade, você poupa glicogênio. Glicogênio é um combustível que tem reservado na musculatura, que você ativa quando vai fazer um treino forte, que você ativa quando vai fazer um treino de musculação, e aí ele dá uma poupada, certo? E aí começa a utilizar mais a nossa fonte de gordura. A gordura ela tem uma quantidade assim, um nível glicêmico menor, que é o suficiente para manter o nosso corpo em atividade, nosso corpo vivo, né, praticamente. E aí, o que eu ia falar? Sim, e aí por isso que tem que ser feito em baixa intensidade. Não é você chegar, hoje eu vou treinar sem comer, acabou, vou fazer a IJ. Não é isso, gente, não é isso. Porque deve se tomar muitos cuidados antes de fazer um tipo de treino como esse. Quem pode fazer o bendito treino em jejum? Quem pode? Dá para falar de todos os níveis, desde o iniciante ao mais avançado. Agora, o mais iniciante tem que tomar cuidado. Por que tem que tomar cuidado? Porque quando ele faz um aeróbio, um treino em jejum, ele, vamos supor que ele acorde, uma pessoa destreinada, né, acorda, e aí já vai fazer a sua atividade física, e aí se ela fizer uma caminhada, a frequência dela em jejum, né, a frequência dela já vai elevar bastante. Então tem que tomar cuidado, porque se a frequência eleva bastante, ela sai daquela zona que eu falei lá no início do treino, lá no início da live, e aí pode fazer com que você não poupe tanto a sua gordura, não poupe tanto seu glicogênio, atinja níveis maiores de intensidade, começa a requerer glicogênio, começa a queimar fontes de combustíveis que elas não estão prontas para segurar aquele tranco, certo? Segurar aquele treino. E isso você tem que tomar cuidado. Então, uma pessoa iniciante, ela pode fazer sim o treino em jejum, mas tem que tomar cuidado para não deixar a frequência disparar. Porque uma pessoa destreinada vai acontecer, qualquer coisa, qualquer estímulo vai fazer a frequência dela disparar. Então tem que ter essa cautela. Engraçado que eu sinto minha performance melhor em jejum, porque isso é questão de costume, sabe? Como você provavelmente não tem o costume de se alimentar bem antes de fazer um treino assim mais forte, talvez você sinta que comer antes de um treino vai te atrapalhar. Mas isso é questão de costume. Dá para implementar alguns alimentos para que melhorem mais ainda a sua performance, entendeu? Tem que saber o que comer, tem que saber o quanto o seu corpo está preparado para ingerir naquele momento. E voltando, né, à explicação, sobre quem pode fazer aeróbio em jejum, intermediários podem fazer, lógico que com cuidado. E os avançados, só o café preto, assim, isso já foge um pouquinho do jejum. É pouco, mas determinados tipos de treino já dá sim, dá para fazer só com essa alimentação, certo? Os avançados também podem fazer treino em jejum, não é que eles devem, eles podem. E aí, os avançados, eles têm que tomar cuidado com uma coisa, performance. Quando se busca performance, treinar em jejum vai te atrapalhar, certo? Vai te atrapalhar, treinar em jejum, principalmente esses treinos mais fortes. Meus alunos da assessoria, quando
pegam minha planilha, eles sabem que minha planilha não é nada leve. A maioria treina 3 vezes por semana. E o treino mais leve geralmente é no final de semana. Eu digo em questão de intensidade, viu, gente? Não em questão de volume. E aí aos finais de semana geralmente eu passo a intensidade mais leve. Aquele treino pode até ser que dê para fazer em jejum. Agora os treinos que eu passo durante a semana, se for treino intervalado de altíssima intensidade, isso não dá para fazer em jejum. Porque o maior risco que você tem é ter uma hipoglicemia, certo? Como eu disse lá no início da live, a gordura que a gente tem no corpo, ela tem um nível glicêmico baixo, ela não vai sustentar, ele é sustentando o suficiente para que mantenha o nosso corpo acordado, o nosso corpo em funcionamento. Não é o suficiente para fazer uma atividade física de alta intensidade. Não é o suficiente para correr, para fazer treinos fortes, treinos de tiro, treino de musculação. Mas tem aquelas pessoas que são acostumadas a isso. É um corpo mais preparado. E aí que eu venho dizer que se fosse de todo ruim treinar em jejum, hoje não existiria humanos, né? Hoje a gente já estaria extinto, porque pensa lá no princípio, lá no tempo dos homens das cavernas, eles ficavam quanto tempo em jejum? Né? Porque não é igual hoje, que a gente vai ali no mercado e compra a nossa comida. Isso é lá naquele tempo lá, pré-histórico, que as pessoas ficavam dias sem comer, que se reuniam para poder caçar, e às vezes ficavam dias sem achar uma caça. Como é que iam se alimentar? Aí, se fosse de todo ruim, a gente teria ficado lá mesmo. A sociedade não teria chegado a hoje, né? Os humanos já teriam sido extintos. E assim, o nosso corpo ele está preparado para esse tipo de coisa. Só que tem corpos mais preparados e corpos menos preparados. Tem pessoas, gente, não sei se tem alguém aqui na live, se tiver, aí comenta aí, que fazem 3 refeições por dia desde que se conhece por gente. Café da manhã, almoço e janta. Gente, hoje, já 1h20 da manhã, eu já comi 3 vezes hoje. E tem gente que faz isso, faz 3 refeições por dia e tá ótimo. E não sente, não sente prejuízo nenhum. E aí, essa pessoa ela vai ter mais facilidade em fazer o treino em jejum, certo? Mas, assim, também ela tem que tomar os cuidados. Tem vários alunos, assim, que eles treinam em jejum porque eles não conseguem comer. Quem não tem necessidade de um lanche, né, Sarrani? Lanche é tudo de bom nessa vida. A Carol treinava em jejum, agora não mais. Tenho certeza que melhorou o rendimento. Tem pessoas que não conseguem comer, assim, não sentem confortáveis para comer. Eu vou explicar sobre isso lá no final. Mas é isso, a questão de quem pode fazer, quem não pode fazer. Quando fazer? Disse lá no início, né? Em treinos de baixa intensidade, de preferência treinos contínuos. Só para vocês terem ideia, eu não sei se vocês seguem aí, ele está bem famoso agora, eu já conheço, já fiz curso dele antes. Marlene, eu não consigo comer nada antes do treino. Vou falar sobre isso no final da live, viu? Assim, há poucas dicas que eu vou dar no final da live, já que às vezes você consegue incrementar e melhorar o seu rendimento, tá bem? Agora eu vou falar assim, quando fazer. Então, isso para você, né, Yunari? 25 km. E mesmo assim, lembra que o seu nutricionista falou, no máximo até 1 hora em treino leve e moderado. 25 km você não faz 1 hora, né? Ninguém faz 1 hora, 25 km. Então, tem que já ficar atento a isso aí. Então, quando fazer? Não sei se vocês seguem, o Paulo Musi. Paulo Musi está bem famoso, eu já conheci ele antes já da área, né? E já fiz curso com ele e tudo. Cara muito bom, muito inteligente. E aí o que ele faz, gente? Ele acorda, nem escova o dente e já vai fazer o seu trotezinho. Sarrani, nem dá para usar ele como referência. Então, ele já vai fazer o seu trotezinho, a sua caminhada ou até a sua bike pedalando aqui, conversando com você na câmera, nesse nível. Imagina você pedalar e conseguir conversar desse jeito. Não é pedalar e ficar com a respiração
ofegante, esse aí já está na intensidade acima da recomendada para um aeróbio em jejum. E aí ele faz de 20 a 40 minutos e, assim, gente, tem estudos. Muitos estudos indicam que treinar em jejum em questão de benefício vai te beneficiar muito pouco. Eu já vi um estudo que diz que você queima 5 gramas a mais de gordura fazendo aeróbio em jejum. Vocês sabem o que é 5 gramas? 5 gramas é uma gota de azeite, praticamente. E aí, isso não é quase nada. Isso... E ainda tem outros estudos mostrando assim, que pessoas adaptadas ao aeróbio em jejum e pessoas adaptadas a uma dieta boa, né, uma dieta sem restrições e tudo, elas vão ter o mesmo resultado. E agora, qual que você sofre mais? Fazendo um aeróbio em jejum ou fazendo a dieta? Certo? Vocês têm que saber, têm que conhecer o próprio corpo para poder decidir. Então, quando fazer? Eu disse isso, né? Assim que acordar, baixa intensidade, treino contínuo e também não muito longo, certo? No máximo 1 hora. Musculação em jejum, deve-se tomar muito cuidado com isso, porque na musculação, fazer um treino sem nada no estômago, você não vai poupar o seu glicogênio, você vai gastar ele demais, vai enfiar uma seringa aqui no seu pescoço e vai vazar o glicogênio, desculpa. E aí, a glicose ela despenca muito rápido. Então, a justificativa plausível para quem passa mal na corrida com a barriga cheia Deixa eu ver se eu entendi. Não vale a pena. Uma justificativa plausível seria para quem passa mal na corrida. Ah, sim, entendi. Agora entendi. Equilibrar, entendeu, Renato? Equilibrar. Não é nem comer demais, nem também ir de barriga vazia. É tentar equilibrar. Lembra? Tem treino que dá pra fazer isso, mas não são todos. Os meus, o treino de hoje aí, gente que fez 30 tiros de 200, não vai saber que em jejum hoje não dava pra fazer. Leandra, sei, quero ver, sim, você correr. Bom que você tá bem ativa, né? Então pra correr, daí pra ir é um passo, né? E aí, vamos lá. O que não fazer quando se trata do aeróbio em jejum? Gente, assim, tem pessoas que utilizam o método certo, fazem da maneira correta e tudo tentando potencializar os resultados. Ótimo. Isso tudo bem. Tentar potencializar os resultados com consciência, saber o que deve fazer e o que não deve fazer, beleza. Agora, se você viu que fulana, bloguese, falou que treinar em jejum é bom, ou então uma outra, pior ainda, que faz jejum 5 dias, sem comer, sem beber água nem nada, falou que é bom, aí você não deve seguir esses pontos, porque é comum, a maioria das pessoas vai sempre buscar o resultado mais rápido. E tem gente que pensa que treinar sem comer é só um atalho para poder emagrecer mais rápido. E não é assim. Falei ainda há pouco que o benefício sobre quem faz uma dieta regular é quase o mesmo. Entendeu? Pois é. Aí é quase o mesmo. Então hoje tem que, você tem que controlar para Vamos lá, voltar ao raciocínio. Você tem que saber por que você está usando esse aeróbio em jejum. Não é, eu vi que é bom e vou usar. Não. Você tem que ver se é bom para você. Você tem que ver se você está apto àquilo. E uma coisa mais comum, que pelo amor de Deus, quem estiver assistindo não faça, é o quê? Vamos supor, vai fazer o treino na quinta-feira, treino de tiro, e na quarta-feira saiu com os amigos, sei lá, foi assistir o futebol, meteu o pé na jaca, com força. E aí, caramba, nossa, comi tanto ontem. Hoje, quinta-feira, dia de tiro, eu vou fazer sem comer para compensar o que eu me lasquei ontem. Não faça isso, pelo amor de Deus. Esse é o maior risco que você tem. Nessa hora, o seu corpo, ele tá lidando com a quantidade de glicose que você ingeriu, a quantidade alta de glicose que você ingeriu no dia anterior. Ele não está em equilíbrio, certo? E aí ele está mandando insulina no seu corpo e a glicose está baixando.
você começa a treinar em alta intensidade, ele vai liberar mais insulina ainda, e a sua glicose que já está baixando, ela vai, ó, despenca. E se ela despenca, você tem hipoglicemia, e aí você começa a passar mal, você começa a vomitar. E você vai ficar o dia todo mal, se sentindo mal, vomitando. Isso acontece, não acontece pouco não. Quase todo, assim, eu tento orientar meus alunos da melhor maneira, mas quase todo mês, quando eu vejo um aluno meio que cambaleando, eu já falo, deita e já eleva as pernas para cima, e eu sempre pergunto para ele, comeu direito? Ah, hoje eu não comi direito, hoje eu não comi, e tudo, e isso acontece, a pessoa passa mal e fica o dia todo ruim. Ah, recupera, mas fica mole. Uma coisa assim que acontece muito quando a pessoa se recupera de uma hipoglicemia, ela se recuperou, passou o enjoo, passou a tontura, tá comendo direitinho, mas fica num sono desgramado, tanto se capotar vai acordar horas depois. Então, para preservar a sua qualidade de vida do dia, você tem que tomar cuidado quanto a isso, você tem que usar com prudência. Outra coisa também, falei lá no início, já tive um aluno uma vez que falou, meu nutricionista mandou fazer aeróbio em jejum. Eu, na época, dava aula de running class na Bodytech, e foi a aula mais forte que eu passei na vida. Eu lembro dessa aula, foi a aula mais forte que eu passei na vida, intervalada na aeróbio. E aí ele falou, meu nutricionista mandou eu fazer aeróbio em jejum. Ele acordou 7 horas, minha aula foi 9h30, olha só, 2h30 desde a hora que ele acordou até começar a minha aula. E minha aula foi numa intensidade da frequência cardíaca, intensidade de esforço de 95%, 90% a 95%, aí alguns tiros até passando disso. E imagina, ele fez isso em jejum. Depois eu vi ele cambaleando, enjoado, partiu pro banheiro. Quando cheguei lá, ele estava vomitando e ficou horas e horas muito mal. Ficou umas 3 horas vomitando. Não diga assim que ele ficou 3 horas vomitando sem parar. E, tipo, 3 horas que interrompia entre vômitos e pausas. E olha só como aquilo ali afetou a qualidade de vida dele. E, gente, eu tô falando assim, não estou falando em questão de só afetar o desempenho. Tô falando que, quem faz em jejum não vai correr tão bem quanto quem faz em jejum. Eu tô falando da qualidade de vida, que eu creio que é o principal objetivo das pessoas que estão acompanhando essa live, certo? É ter qualidade de vida. Afinal, vocês não vivem, né, da corrida, vocês vivência da corrida e tudo, a preocupação era outra, mas vocês treinam corrida e em outros horários vocês trabalham, né? Em outros horários vocês cuidam de criança, em outros horários vocês fazem outras atividades, estudam, e aí você faz um erro de planejamento e vai afetar o restante da sua rotina. Então, se liga com isso. Nada pé na jaca o dia anterior e vai correr em jejum no outro dia para compensar. Acordar e demorar para ir. E também não fazer treino forte em jejum. Treino leve. Não falei moderado. Falei leve. Que você termina sem sentir que foi desconfortável. Super leve mesmo, bem tranquilo. E não demorar muito também, intensidade no máximo 1 hora. Tranquilo? E aí, cheguei ao ponto, né? Muitas pessoas não conseguem comer antes de correr. E isso eu acredito. Eu passei por isso há muito tempo, mas passei. Quando eu comecei a correr com, muitos não sabem, eu comecei a correr com 4 anos de idade. Mas assim, acordava em horários normais e depois eu ia, comia e ia correr, certo? Deixa eu só ler aqui, pra mim acordar e ir. Quando demoro pra ir, pelo menos uma banana, passa amendoim, isso é ótimo, isso aí. Isso aí já pronto, já te tira do jejum. Tem gente que tipo, não consegue comer já, e uma das estratégias é fazer às vezes até um gargarejo de alguma coisa, entendeu? Tipo, pega, faz um gargarejo assim, com chá, com café, e aí o cérebro já entende que você já tá assim, já recebeu um estímulo e não vai fazer em jejum. Então, isso já te bota um pouquinho à frente do que se você não comesse nada, certo? Então, voltando à minha história, só que aí desde os 6 anos, desde os 6 anos, né, que eu participo de corrida de rua,
E eu lembro da minha primeira marotinha que eu acordei super cedo. Eu tinha que estar na prova às 7 horas e eu acordei provavelmente antes das 6 horas da manhã. E minha mãe tentando me botar para comer, porque eu não podia ir sem comer nada. E aí, sabe, só de sentir o cheiro da comida eu tinha náuseas, eu enjoava. E assim, se eu desistisse ali, até hoje seria assim, mas eu fui aprendendo que deveria comer, que deveria... Aí eu comecei como? Comecei com bolacha, água e sal, gente. Não estou passando isso para todo mundo, tá? Eu tô falando que foi a minha experiência. Quem deve passar isso é um nutricionista. Eu comia bolacha, água e sal. Assim, comia 3 bolachas, água e sal e tomava água. E aí depois evoluiu para uma barrinha de proteína e depois evoluiu para lanches melhores, né? Como pode ser um sanduíche mais leve, uma fruta. Mas isso, como tudo na vida, a gente passa por uma adaptação. E se aquela pessoa é fechada, não, eu não consigo e tudo, e não começa, mas eu tomo café. Beleza, já é uma adaptação. Depois vai adicionando outra coisinha. E isso uma hora você já está com mais saciedade e vai conseguir comer melhor mais na frente e os treinos vão render. Eu já cansei não, né? Eu amo ouvir isso de aluno. Não, você estava certo. Eu deveria sim já ter começado a comer antes de treinar, porque a diferença é absurda. Antes, eu treinava sem comer e fazia esses treinos mais fortes e até que eu sentia bem. Mas depois que eu comecei a comer, aí eu evoluí bastante, porque assim o corpo vai precisar daquela fonte de carboidrato, gente. Ele vai precisar. E essas loucuras assim, de treinar em jejum, vou fazer uma dieta low carb e tudo. Cara, o carboidrato é a nossa fonte principal de energia, a gente que corre atrás de prova, a gente que corre atrás de meia maratona, de maratona, é nossa fonte principal. A gente não pode deixar isso de lado. Nossa fonte principal tem que ter uma dieta assim bem equilibrada, carboidrato, proteína, fibras, gordura, mas não pode só em um ou outro, certo? Porque lembra que eu disse, a gente faz essas loucuras buscando emagrecimento rápido, não é nada saudável, certo? E aí, assim, essa é uma dica, né? Você incrementando aos poucos, certo? Outra dica também é conversar com o seu nutricionista que você não consegue comer antes de correr e o que ele sugere para você se adaptar. Mas lembra, você fazer uma adaptação mas você não pode desistir disso. Não pode. Mas eu fico enjoado e tudo. Então busca algum alimento. Teste algum alimento leve, por favor. Também não vai tomar uma Coca-Cola, né? Teste um alimento leve que não te deixe enjoado antes de correr. Teste uma fruta. Gente, é impressionante a quantidade de pessoas que não comem fruta. Eu não gosto de fruta, gosto no máximo uma banana e olha lá, como uma banana uma vez por semana. Entendeu? É impressionante. E aí as pessoas têm que ir testando essas frutas. Nem que seja uma mordida hoje, depois já está conseguindo comer uma maçã toda, alguma coisa assim do tipo, mas tem que dar um jeito. Então, recapitulando, eu assim falei dos perigos, mas eu também falei dos benefícios e quando se deve fazer. Você quer fazer, você se sente bem, beleza, não tem problema, faça nos treinos que se deve fazer. Mas Deus me criou desse jeito, eu sou a única pessoa no mundo que Deus criou que eu vou conseguir correr bem sem comer nada. Não é assim, entendeu? Não é assim. Você pode muito bem incrementar alguns alimentos e ver que corre melhor, certo? Vai correr com muito mais rendimento. Falei dos benefícios também, questão de controle de insulina, poupar o seu glicogênio, mas lembra que eu disse, em determinados treinos, não é em todo treino, tá bom? E é isso, gente. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Algo não ficou claro? Eu não gosto assim de conteúdos condenando certos tipos de prática. Tem gente tem profissionais assim que eu critico, esses tipos de profissionais eu critico aqui na alta mesmo, que condenam um certo tipo de prática, tipo condena, as pessoas não devem fazer crossfit porque lesiona, as pessoas não devem fazer
localizada, porque não serve para nada. Não, gente, tudo tem seu método. Aqui e dali dá para aproveitar, sim. CrossFit é muito bom, mas lógico, você tem que saber fazer. Localizada também, muito boa. Melhor a pessoa estar ali fazendo localizada do que estar em casa, sem fazer nada. Mas ela deve saber que se ela quiser potencializar aquele resultado, ela também tem que fazer uma musculação. Corrida lesiona, corrida envelhece. Não dá vontade de falar um palavrão aqui quando alguém fala uma coisa dessa. Que corrida deixa a bunda cair, corrida envelhece o rosto. Pelo amor de Deus, né? O que deixa a bunda cair? Deixa a bunda cair é você ficar sentado e não fazer nada. Corrida não, corrida pelo amor de Deus. Principalmente corrida em subida, aí sim que torneia. Envelhecer o rosto, o que envelhece o rosto? É você ter maus hábitos, é você se expor ao sol com excesso, entendeu? Isso sim envelhece o rosto. E aí, deixa eu só ver aqui rapidinho antes que suba. Para treino de musculação é interessante comer também? Treino cedo e vão em jejum. Sim, é mais interessante ainda, mulher. Mais interessante ainda. Mais interessante, mais essencial, né? Nem interessante, é essencial. Porque lá onde você tem maiores chances de fazer sua glicose despencar, porque o treino lá é muito intenso. E aí tem um consumo de glicose que já está baixo em jejum, tem um consumo, e aí você pode acabar passando mal. Se você for treinar forte, então tenta implementar alguma coisa, tenta fazer um lanchinho, tenta comer uma fruta, vai adaptando, certo? Lembra que eu disse, quem vai passar a melhor dieta para você é o nutricionista, certo? Se você não conseguir se adaptar com o que ele passou, conversa com ele para ver, olha, não, então vamos adotar essa estratégia aqui para você começar a se adaptar à comida, beleza? Assim, e aí falando sobre o negócio de condenar os métodos, então, eu sempre condenei o aeróbio em jejum, e aí, chegou um determinado ponto, assim, isso já tem uns 5 anos, que eu fui entender por que era aquele método. E eu vi que aquele método, ele tinha um fundamento, certo? Mas ele tem que se tomar cuidado, ele tem que saber quando aplicar e quem pode fazer, entendeu? Que é a questão do aeróbio em jejum. Treino leve, treino contínuo, treino não muito longo. Então, olha, corrida envelhece muito. Não, meu Deus do céu, envelhece. Ficar ouvindo isso mesmo envelhece. É fogo. Não dá pra ficar ouvindo esse tipo de gente. Corrida deixa a gente muito mais leve, muito mais enérgico, com a alma muito mais jovem. Muito mais jovem do que essas pessoas que falam isso. Então, o que eu ia dizer? Sobre a questão de detonar o método. Então, aí eu sei que tem os métodos que eles... o método necessário para que o aeróbio de jejum dê certo, mas lembra que também tem outros métodos que são tão eficientes quanto. Eu sou da pessoa que gosta de lanche, eu sou da pessoa que quer me presentear, me presentear com comida, que meus olhos vão brilhar. Eu não encaro ficar em jejum, não encaro ficar em jejum, principalmente para treinar. Então, se você gosta de comer, para que você vai atrás de fazer uma coisa que não vai te agradar durante uma atividade que vai te dar muito prazer, entendeu? Você pode até associar de forma errada, o seu cérebro associar de forma errada aquela atividade prazerosa, você misturando com uma coisa não prazerosa, entendeu? Outra coisa para você pensar. E é isso. Dá para fazer, mas tem que saber quando fazer, tranquilo, e como fazer, ok? Se você gostou, dá um like, isso aqui vai ficar postado lá no feed, vai ficar salvo, e é isso, gente. Bom carnaval a todos. Terça-feira não vai ter live, afinal é feriado, mas na quinta-feira a gente retorna. Eu vou postar aí qual vai ser o tema da live, seguindo sempre esse campo de ideias, esse campo de dicas para que você treine melhor, para que você aprenda a fazer do jeito certo, para que você não encha a sua cabeça de neuras. E é isso, tranquilo? Muito obrigado pela presença de vocês, gostei da participação de vocês hoje e até mais, até a próxima!